E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Relações Jurídicas do Trabalho. E o nosso assunto de hoje é sobre as fontes do direito do trabalho. É muito importante que vocês saibam que existem uma distinção sobre as fontes. Essas fontes do direito do trabalho, lembrando que quando eu falo no conceito fontes, eu estou me referindo ao início, de onde o direito do trabalho ele bebe. Então, o direito do trabalho ele vai beber a água daquela fonte. Seria como se fosse isso. Então, essa fonte, eu tenho que distinguir de onde que vem essa fonte. Então, essas fontes do direito, essas fontes que alimentam o direito do trabalho, essas fontes elas podem ser uma fonte formal ou fonte material. Eu tenho como fontes formais, as normas jurídicas, as normas do Estado, as leis, a Constituição Federal, a CLT, são fontes formais do direito do trabalho. Assim como também os regulamentos internos. Então, algumas organizações elas possuem um regimento interno, uma norma de conduta interna, de como que eu devo me comportar dentro daquela relação de trabalho. Essas normas internas da organização, elas são fontes formais do direito do trabalho. Assim como também os costumes. Os costumes, eles podem ser uma fonte do direito do trabalho, uma fonte que vai alimentar o direito do trabalho. Como assim os costumes? Eu tenho um exemplo de costumes, como por exemplo, pagar o pagamento do colaborador. Então, eu fazer esse pagamento do salário do colaborador no 5º dia útil. Notem que isso não é uma regulamentação da lei. A lei ela não fala em 5º dia útil para efetuar o pagamento do salário. Quem diz isso é o costume. Então, os costumes da sociedade, ele preza para que os pagamentos dos salários sejam no 5º dia útil. Isso é um tipo de costume, e o costume é uma fonte formal do direito do trabalho. As fontes materiais do direito do trabalho, então vocês verificaram que eu consigo classificar as fontes, que é de onde esse direito ele vai beber. O direito ele vai beber uma água de uma fonte. E essa fonte ela pode ser uma fonte formal ou uma fonte material. Vocês verificaram que a fonte formal seria a legislação, os acordos, as convenções coletivas, os costumes, a CLT, a Constituição Federal. Na fonte material, eu tenho aí os fatos sociais, fatos políticos que acontecem no dia a dia, como, por exemplo, a Covid. A Covid-19, pessoal, ela foi um fator social muito importante, que a partir desse evento da natureza, a partir desse evento ruim, houve mudanças na relação de trabalho. Como, por exemplo, as pessoas passaram a trabalhar, a fazer as suas tarefas em casa. Então, as pessoas passaram a fazer o trabalho à distância, o trabalho remoto, o teletrabalho. Tudo isso aumentou, já existia, na verdade, já existia o trabalho remoto. Só que não era com tanta, digamos, com tanta intensidade. O trabalho remoto, ele passou a ser, digamos que, incorporado também na administração pública. Então, o próprio governo passou a ter colaboradores, a ter empregados públicos, servidores públicos, agentes públicos trabalhando de forma remota. Tudo isso se deu a partir de uma fonte formal, que foi um fato social, político ou histórico que agregou,
que alimentou o direito do trabalho. Vocês viram que as fontes do direito do trabalho, ela pode ser formal ou pode ser material. Também as fontes formais, elas também têm uma subdivisão. Essa subdivisão, ela pode ser heterônomas ou autônomas. Eu tenho uma fonte formal heterônoma quando houve uma regulamentação, quando houve uma lei, só que essa lei ela não teve a participação da sociedade, não teve uma participação social. Ou seja, eu, empregado, eu não participei dessa norma. Eu não ajudei a criar essa norma. Eu não aprovei essa norma. Nesse caso, eu estou falando de uma fonte formal heterônoma. Já uma fonte formal autônoma, eu me refiro a uma fonte formal autônoma quando houve a participação, quando eu participei na elaboração dessa norma. Isso acontece, por exemplo, durante as convenções coletivas, os acordos coletivos. Nesse caso, eu participo, seja por meio de um representante dos empregados, mas eu consigo participar da elaboração dessa norma. A hierarquia das fontes. Sempre quando a gente pensa em hierarquia, a gente sempre se remete ao campo profissional, que tem o nosso superior hierárquico, nosso chefe, nosso líder. Nesse caso, a hierarquia das fontes significa que é a hierarquia do qual eu tenho que, digamos que eu tenho que interpretar esse direito. A hierarquia das fontes são a supremacia de uma norma ou de um costume ou então de uma lei. Então existe aí uma pirâmide. Essa pirâmide, com esse desenho, eu tenho como na ponta dessa pirâmide, eu tenho a Constituição Federal, as leis ordinárias, que são as leis comuns, como por exemplo a própria CLT. Eu tenho os atos do Poder Executivo, como por exemplo os decretos, as sentenças normativas decorrente de dissídios coletivos, as convenções e acordos coletivos, que também é uma norma, que também é uma fonte do direito. O contrato de trabalho também é uma fonte do direito. Só que o contrato de trabalho, ele é uma fonte formal também do direito. E os usos e costumes da norma. Então eu tenho essa hierarquia, a Constituição, a CLT embaixo, as convenções coletivas na base. Percebam que somente no desenho existe essa hierarquia das fontes. Somente nesse desenho eu consigo fazer a hierarquia. Só que, dentro dessa hierarquia, eu tenho uma preferência, uma ordem preferencial. De qual lei eu vou aplicar? Quando existe algum conflito entre normas, porque muitas das vezes vai haver algum conflito de normas. Como assim, professor? Vai ter um conflito de normas. De repente, vai ter na CLT algo positivo para o trabalhador e na Constituição Federal algo que não seja tão positivo para o trabalhador. Então, vocês percebem que existe um conflito de normas, porque tem uma norma na CLT, tem uma norma na Constituição. Qual que eu vou respeitar? A Constituição? Não, nesse caso, é o critério da norma mais favorável. Então, se na CLT a norma é mais favorável para o trabalhador, então eu vou observar a CLT. Se de repente eu tenho uma convenção coletiva ou um acordo coletivo que é muito bom para o empregado, só que dentro da CLT eu tenho uma norma que não é tão positiva para o empregado, nesse caso, qual norma que eu vou aplicar? Eu vou aplicar
a CLT ou eu vou aplicar a convenção coletiva de trabalho? Então, nota-se que eu estou falando de uma norma mais favorável. Então, qual é a norma mais favorável para esse colaborador? A norma mais favorável será a norma que é mais favorável a ele, no caso, a convenção coletiva, nesse caso hipotético que estamos criando. A hierarquia das fontes são uma forma de... é um desenho do qual existe a Constituição Federal, que é a mãe de todas as normas, as leis ordinárias. Existe sim essa hierarquia, só que quando houver algum conflito entre normas, eu vou respeitar a norma mais favorável ao trabalhador. As fases de um processo trabalhista. O próprio nome processo, ele diz que um processo significa que são várias etapas. Então, quando eu faço um processo no trabalho, quando eu estou executando um processo, significa que eu estou executando várias etapas. O processo trabalhista é um processo, digamos que, de cunho judicial. É esse processo que eu vou explicar para vocês, processo judicial do trabalho. O processo judicial trabalhista ele tem algumas fases. Dentre as fases, existe a reclamação trabalhista. Notem que eu falo reclamação trabalhista. Por quê? Antigamente, no passado, havia as reclamações. Então, a pessoa ia e reclamava no Ministério. Reclamava no Ministério do Trabalho sobre o empregador, fazia uma reclamação do empregador, daí virou o nome reclamação trabalhista. Atualmente, as reclamações trabalhistas, elas não são efetuadas lá no Ministério do Trabalho, mas sim na Justiça do Trabalho. Então, eu tenho a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista é uma peça processual. É uma peça processual do qual eu vou fazer uma petição. A reclamação trabalhista nada mais é do que um pedido. Uma petição é um pedido. Uma petição é um documento do qual eu estou fazendo um requerimento, eu estou fazendo um pedido. Esse pedido pode ser, olha, juiz, eu vou escrever nessa petição. Eu vou escrever, olha, senhor juiz, eu não recebi meu fundo de garantia. Eu quero receber o meu fundo de garantia. Então, eu estou entrando com um processo trabalhista, eu estou entrando com uma reclamação trabalhista para requerer os meus direitos. Então, a reclamação trabalhista nada mais é do que um documento do qual você vai fazer o seu requerimento. Qual que é o problema que você está tendo? Qual que é o problema trabalhista? É assédio? Desculpa. É assédio no trabalho? Então, eu vou fazer essa reclamação na peça que se chama reclamação trabalhista. A contestação já é o contrário. A contestação é quando eu fiz a reclamação. A contestação é quando a outra parte faz a sua defesa. Então, a outra parte ela está contestando o meu pedido. Um exemplo para vocês. Eu sou empregado de uma empresa e aí essa empresa ela não fez esse empregador ele não fez o recolhimento do meu FGTS. Nesse caso, eu entrei com uma reclamação trabalhista no judiciário e eu estou fazendo uma reclamação contra o meu empregador. O meu empregador, do outro lado, ele vai fazer a contestação. Então, ele vai falar, olha, ele vai se defender. Ele vai falar, olha, senhor juiz, eu recolhi o fundo de garantia desse colaborador. Eu fiz o recolhimento. Eu tenho os comprovantes aqui de que eu fiz esse recolhimento. Então, ele vai armar a defesa dele. Essa defesa se chama contestação. Audiência significa que é aquela etapa do qual eu vou juntar as pessoas para que elas falem. Vou tomar o depoimento do autor
e do réu, que no caso é o depoimento do reclamante e do reclamado. Então eu vou coletar as provas, vou coletar as testemunhas, tudo isso eu vou fazer nessa audiência. Essa audiência, ela tem uma denominação na Justiça do Trabalho. Ela pode ser uma audiência una. Uma audiência una significa que eu vou resolver tudo dentro daquela audiência. Eu vou coletar as provas, vou tomar o depoimento pessoal, depoimento do autor, quem entrou com a ação, eu vou tomar o depoimento do réu, quem é o acusado, eu vou tomar o depoimento das testemunhas, eu vou tomar o depoimento do perito, se for o caso. Então, tudo isso eu faço em uma única audiência, por isso que o nome é audiência una. E existe a audiência de instrução e julgamento. Nesse caso, quando eu falo de uma audiência de instrução e julgamento, significa que são duas audiências. Ou seja, por que isso? Por que tem que ter duas audiências? Na Justiça do Trabalho, existe o princípio da celeridade do processo. Então, o processo ele tem que ser rápido. Então, vocês percebem que uma audiência una, eu consigo fazer com que a justiça ande mais rápido, que o processo termine mais rápido. Agora, quando eu fraciono uma audiência, quando eu tenho uma audiência fracionada, que é audiência de instrução e audiência de julgamento, significa que na instrução eu vou fazer uma primeira audiência, conversar com as partes, de repente tomar o depoimento. Só que, nesses casos, é quando a audiência é muito complexa, a ponto que eu não vou conseguir resolver em uma só audiência. Aí eu faço a outra etapa da audiência, que vai ser a audiência de julgamento. A sentença. Na sentença significa que já houve a reclamação trabalhista, a outra parte ela entrou com a contestação, já teve a audiência una ou a audiência de instrução e julgamento, e agora é a fase da sentença. A sentença é a decisão final do juiz. Sabe aquela cena que vemos nos filmes do juiz batendo o martelo? É mais ou menos aquilo. É a sentença, é onde o juiz decidiu se está a favor do reclamante ou está a favor do reclamado. Ou melhor, está a favor do réu ou então se está a favor do autor. O recurso ordinário. Recurso ordinário é um recurso que é como se fosse uma apelação. O que seria isso, professor? Não entendi nada, nem o que é recurso ordinário, nem o que é uma apelação. Uma apelação significa que eu entrei com um processo, eu entrei com a reclamação trabalhista, então eu fui lá no judiciário e falei, olha, senhor juiz, não foi recolhido o meu FGTS, o empregador não recolheu o meu fundo de garantia. Daí vai ter a fase da contestação. Na fase da contestação, o réu, que é o empregador, ele vai falar, olha, juiz, eu recolhi sim, é mentira dele, eu recolhi, olha aqui os recibos, eu fiz o depósito do fundo de garantia. Aí o juiz decide, o juiz fala, olha, eu estou a favor do reclamante. O reclamante ele tem razão. Então, o recurso ordinário, que é quase que a mesma coisa de uma apelação, esse recurso ordinário significa que eu, que perdi na ação, eu que sou o réu da ação, eu, empregador, eu estou descontente com a decisão do juiz. Eu estou descontente com a sentença proferida pelo juízo. Nesse caso, eu vou entrar com recurso. E qual é o recurso cabível? É o recurso ordinário. Então, eu vou entrar com eu vou fazer um pedido falando, olha, senhor juiz, eu não concordo com a sentença, eu juntei no processo todos os comprovantes que eu recolhi o fundo de garantia, todos os demonstrativos de recolhimento do FGTS, o autor, muito provável que ele está mentindo. Então, eu vou fazer toda essa minha defesa nesse recurso ordinário. A liquidação de sentença é aquela parte do qual eu vou fazer os cálculos do trabalho. Então, eu vou fazer o cálculo com juros,
a correção do fundo de garantia, por exemplo. Cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença é a parte onde vai executar todos esses valores. Então, aqueles valores que eu fiz na liquidação da sentença, os juros, a correção, esse cálculo ele vai ser executado, então ele vai ser posto em prática. Então, a parte contrária, quem perdeu, vai ser obrigado a fazer esse depósito. O processo jurisdicional. O processo jurisdicional, ele tem as partes. Quem são as partes? As partes são reclamante e reclamado, ou seja, o autor e o réu do processo. Tanto o reclamante quanto o reclamado, eles podem inverter os polos. Então, eu posso ter um empregado, que é reclamante, e o empregador ser o reclamado, no caso, ser o réu do processo, mas também eu posso ter o reclamante, o empregador reclamante e o réu empregado. Pode se inverter. Nesse processo jurisdicional, eu tenho os trabalhadores, que podem ser partes do processo, os empregadores, pessoa física, os empregadores, pessoa jurídica, que são as sociedades empresariais, as sociedades equiparadas, como, por exemplo, organizações religiosas, ONGs, associações, são sociedades equiparadas. Os sindicatos também podem ser parte, o sindicato ele pode me representar em um processo judicial. O Ministério Público do Trabalho também pode ser parte desse processo. Lembrando que, do que se trata o Ministério Público? O Ministério Público ele não faz parte de nenhum poder. Existe o poder executivo, legislativo e o judiciário. O Ministério Público ele não pertence nem ao legislativo, nem ao executivo, nem ao judiciário. O Ministério Público ele vai prezar para o cumprimento das leis, para o equilíbrio dos poderes. Legitimidade de agir. A legitimidade de agir significa que eu tenho que ter essa condição de ser o legitimado para entrar com o processo. Então, por exemplo, só eu posso entrar com um processo que fala sobre uma ação trabalhista que eu tenha interesse. Por exemplo, o empregador ele não recolheu, de novo, o empregador não recolheu o meu fundo de garantia. O fundo de garantia pertence a mim. Quem pode entrar com processo sou eu. Não pode a minha tia entrar com processo contra a empresa porque a empresa não recolheu o meu fundo de garantia. O que a minha tia tem a ver com essa história? Não pode. Existe uma possibilidade de um terceiro, ou seja, de um terceiro que não é parte, ele pleitear, defender em nome próprio direito alheio. Como, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, eles podem requerer o meu direito, eles podem me representar. Nesse caso é possível. Mas naquele caso que eu expliquei para vocês, por exemplo, uma tia minha, ela entrar com um processo trabalhista porque o empregador não recolheu meu fundo de garantia. Ela não tem legitimidade de ser parte nesse processo. Quanto aos menores de 18 anos, ou os menores de 16 e maior de 14. Nesse caso, a legitimidade deles, eles precisam de representação processual. Então, para que eles elaborem uma ação trabalhista, para que eles entrem com uma reclamação trabalhista, nesse caso, eles precisam ser representados. Podem ser representados pelos pais, pelo curador. Então, por quem tem a guarda desse menor, aí sim. Se de repente, vamos supor que a pessoa trabalhou como estagiário, a pessoa tem 14 anos, não, 14 anos não, a pessoa tem 16 anos, trabalhava como estagiário,
só que a remuneração dela não foi paga. Nesse caso, ela pode entrar com uma ação trabalhista, só que ela não pode entrar sozinha, ela precisa da representação dos pais dela para poder ajudá-la. Lembrando também que pode ser representado pelo MPT. O MPT é o Ministério Público do Trabalho. As competências. Quando a gente fala em competências, a gente logo imagina quando a gente está em uma relação de trabalho. E essa relação de trabalho, ela tem as competências. Então, uma pessoa que tem as suas competências definidas. O que é uma competência de cunho administrativo? Ou seja, quando eu falo em recursos humanos, quando eu falo em administração, existem as competências da pessoa. As competências são conhecimento, habilidade e atitude dessas pessoas. As competências da pessoa são essas. Só que quando eu falo em competência da justiça, essas competências não seria essa competência que a gente vê na administração ou competência que a gente vê em recursos humanos. Eu estou falando da competência material ou também da competência territorial. Pontualmente, vamos falar aqui da competência territorial. A competência territorial significa onde eu vou entrar com esse processo. Então, eu não posso entrar com uma reclamação trabalhista, eu não posso mover uma ação trabalhista contra o meu empregador em qualquer fórum. Então, vou dar um exemplo. Eu estou no centro de São Paulo. Eu vou entrar com um processo contra o meu empregador. Eu posso processar o meu empregador que está morando lá no Rio de Janeiro? Eu posso processar ele lá no Fórum do Rio de Janeiro? Não, eu tenho que observar algumas regras. Então, um outro exemplo também. Vamos supor que eu trabalho no centro de São Paulo e eu preciso processar meu empregador. Daí eu processo meu empregador no fórum daqui do centro de São Paulo ou eu processo meu empregador no fórum de Santo Amaro? Então, a competência territorial é muito importante na Justiça do Trabalho, porque eu tenho que saber qual é o fórum que eu vou me dirigir, qual é o fórum que eu vou fazer essa reclamação trabalhista. Então, por exemplo, aqui eu tenho o fórum da Barra Funda, o Fórum Regional da Barra Funda, e aqui eu tenho o Fórum de Santo Amaro. Não sei se vocês já viram ou já foram nesses fóruns. Então, por exemplo, quando eu falo de competência, a competência territorial significa que eu, empregado, eu tenho que escolher o fórum. A escolha desse fórum ela vai depender de alguns fatores. Então, eu escolho o fórum de acordo com o local em que eu presto serviço. Então, não interessa se eu fui contratado na Zona Sul de São Paulo. Só que eu presto os meus serviços no centro de São Paulo. Então, eu vou processar onde? Aqui no centro de São Paulo, local onde eu presto os serviços. Só que na Justiça do Trabalho, ela dá uma opção para o empregado. Então, o empregado ele também pode processar onde ele foi contratado, na sede dessa empresa. Lembrando que, às vezes, a empresa ela tem uma sede em uma localidade, só que você presta serviços em uma outra região. Então, existe esse contexto quando eu falo de competência territorial. A morte do trabalhador. Na morte do trabalhador, daí sim eu posso deixar para que outra pessoa ela entre com ação. Quando um trabalhador morre, um filho ou então o cônjuge desse trabalhador,
ou a cônjuge desse trabalhador, eles podem entrar com o processo trabalhista, porque notem que se uma pessoa morreu, ela precisa dos direitos, ela não, os seus dependentes precisam dos direitos trabalhistas que essa pessoa tinha direito quando era viva. Então, por exemplo, o restante do salário, uma porcentagem das férias, fundo de garantia, fazer o levantamento do fundo de garantia. Então, quando alguém morre, ela precisa os familiares precisam fazer esse levantamento dos valores. Então, nesse caso, eu sendo filho, ou então sendo cônjuge, ou então se a pessoa ela não tem nem filho, nem cônjuge, pode os pais dessa pessoa mover uma ação trabalhista. Nesse caso, os créditos eles podem ser aí adquiridos por meio de um inventário, então eu tenho que abrir um processo de inventário, ou então eu tenho que fazer essa ação, que se chama valor não recebido em vida, é apelidado de valores não recebidos em vida, então eu posso entrar com uma dessas ações. Lembrando que se eu entrar com essa ação de valores não recebidos em vida, eu consigo aí também fazer a liberação de alvará para o levantamento do FGTS, por exemplo. Mandato. Quando eu falo em mandato, eu estou falando da procuração. Mandato nada mais é do que uma procuração. A gente lembra dos políticos. Os políticos eles têm mandato, então eles cumprem o mandato. O presidente, o prefeito, o governador, eles cumprem o mandato. Mandato significa que é uma procuração. No caso dos agentes políticos, nós que somos o povo, que temos poder, passamos esse poder para o nosso representante. Então, essa passagem de poder é por meio do mandato. Mandato é uma procuração do qual eu vou, ou então eu posso formalizar para o meu advogado. Então é um documento do qual eu vou formalizar que essa pessoa, ela se tornou o meu advogado, ou então que essa pessoa do qual eu vou eleger, essa pessoa ela vai me representar. Não necessariamente o mandato é só para advogados, tá, pessoal? Eu posso fazer um contrato de mandato, como, por exemplo, para minha mãe. Minha mãe ela pode ser minha procuradora. Ela pode resolver alguns assuntos para mim, como, por exemplo, verificar, abrir contas, ou então sacar um dinheiro no banco. Então, posso fazer uma procuração. A procuração é um contrato que se chama contrato de mandato. Então, se eu entrar com uma ação trabalhista, eu posso contratar um advogado, do qual eu vou assinar uma procuração, que é o mandato, e esse advogado vai conseguir mover esse processo. Ok? E os postulantes? E os postulantes significa que na Justiça do Trabalho é possível eu entrar com uma ação trabalhista, ou melhor, uma reclamação trabalhista contra o meu empregador, sem necessariamente precisar de advogado. Vocês sabiam disso? Então, é possível na Justiça do Trabalho eu reclamar sem advogado. Essa reclamação trabalhista sem advogado, ela encontra alguns limites na lei. Digamos que eu posso mover alguns recursos, eu posso ir até os tribunais sem advogado, só que para algumas ações eu preciso de advogado, como por exemplo, ação para mandado de segurança, ação cautelar, que é a tal da liminar judicial, ação rescisória, recursos para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu posso entrar com recurso até o TRT. Então, o TRT eu consigo entrar com recurso, mas entrar com recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, não. Somente com advogados. Então, tem um limite. Mas, geralmente, dá super certo entrar na Justiça do Trabalho sem advogado. É possível.
Quanto à gratuidade de justiça, significa que eu, quando entro com uma ação trabalhista, no caso uma reclamação trabalhista, eu posso pedir a gratuidade judiciária. O que seria essa gratuidade judiciária ou justiça gratuita? A justiça gratuita significa que eu vou receber uma isenção do processo. Porque quando a gente entra com uma ação, nesse caso, eu preciso recolher custas processuais. Então, eu preciso pagar taxas, eu preciso pagar os tributos do processo. Porque o processo, pessoal, não é gratuito. O processo ele tem um custo. E esses custos eles são repassados para os clientes, que no caso é repassado para quem vai entrar com a ação trabalhista, que é chamado também, esses clientes são chamados de jurisdicionados. Então, eu tenho que repassar esses valores, eu tenho que repassar os custos do processo para os jurisdicionados. Partindo disso, eu tenho a gratuidade da justiça para me livrar do pagamento desses tributos. Dentre esses pagamentos, eu tenho aqui o recolhimento de 2% do valor da causa. Significa, por exemplo, que se o meu processo ele tem o valor da causa de R$1.000, então vamos supor que eu tenho o patrão, que é o empregador ele não recolheu o meu fundo de garantia e o total desse fundo de garantia vai dar R$1.000. Então, esses R$1.000 é o valor da minha causa. O valor da minha causa é de R$1.000, a porcentagem é de 2%. Então, as taxas do processo, uma das taxas, que é a taxa do processo, de entrar, é a taxa da inicial, de abrir esse processo, é de 2%. Então, 2% de R$1.000 vai dar aí uns R$20. Então, eu já consigo me livrar desse valor, o valor das custas do processo. E existem outras custas também, como, por exemplo, as custas periciais. Então, nesse caso, quando a minha causa é muito complexa e eu preciso de análise de um perito, como, por exemplo, nas ações que envolvam insalubridade, nesses casos, muitas das vezes eu preciso de um perito para avaliar se existe insalubridade ou não. Nesse caso, esses peritos, eles têm os honorários. Quando eu tenho a justiça gratuita, eu não preciso pagar os honorários a esse perito. A gratuidade da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica e outras equiparadas significa que são os empregadores. Então, não é só o empregado que tem direito à justiça gratuita. Os empregadores também têm direito à justiça gratuita. Só que, desde que eles comprovem que eles estão necessitados. Porque a justiça gratuita é para os pobres, é para quem está necessitado. A pessoa jurídica são as empresas, o empresário, a sociedade empresária, ou equiparados como o MEI, como o patrão dos empregados domésticos. Nesse caso, eu estou falando de equiparados à pessoa jurídica. E essas pessoas, como por exemplo também as organizações, como as ONGs, as entidades religiosas, são equiparados a empregador. Elas fazem jus à gratuidade de justiça, desde que elas comprovem também que elas não têm dinheiro suficiente para entrar
na justiça. Então, elas conseguem fazer esse requerimento. Os honorários sucumbenciais. Quando eu falo em honorários sucumbenciais, significa que eu devo os honorários da parte que ganhou. Então, eu sou perdedor no processo. Então, eu perdi no meu processo. O juiz falou, olha, você não tem razão. Quem tem razão é o empregado. O empregado tem razão. Você que é o empregador, você não tem razão no processo. Então, eu que perdi a ação, eu sou empregador e eu perdi na ação, eu devo os honorários advocatícios para o advogado da outra parte. Então, se a outra parte tiver constituído o advogado, se ela constituir advogado no processo dela, eu que perdi na ação, além de pagar as verbas trabalhistas, eu tenho que pagar também os honorários do advogado dela. Então, eu tenho que pagar, e esse valor dos advogados, ou melhor, esse valor dos honorários sucumbenciais, ele tem uma limitação. Então, o valor é no mínimo de 5% até o máximo de 15%. A jurisprudência, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar aí no dia a dia sobre a jurisprudência. A jurisprudência são entendimentos judiciais, entendimentos dos juízes, do qual eles vão ter uma força como se fosse uma lei. Então, eles têm um valor muito alto. Então, essas decisões dos juízes, elas têm um valor de lei. Nesse caso, a jurisprudência ela passa a ser repetida pelos outros juízes. Eu tenho aí como jurisprudência as OJs, que são as ordens jurisprudenciais, as súmulas vinculantes, as sentenças normativas e começando aqui sobre a orientação jurisprudencial. Eu tenho uma orientação jurisprudencial quando é um posicionamento adotado ou publicado por Tribunal do Trabalho a respeito de um determinado tema jurídico, com a finalidade de buscar a uniformidade das futuras decisões sobre a matéria. Então, uma ordem jurisprudencial significa que é uma decisão aí realizada, é um entendimento de digamos que uma maioria dos juízes. Então, a maioria dos juízes daquele tribunal, eles têm o mesmo comportamento, eles têm a mesma decisão. Então, isso acaba virando uma orientação jurisprudencial. Significa que todos aqueles juízes daquele tribunal, eles têm que seguir essa mesma orientação daquele tribunal. Então, se, por exemplo, o judiciário está julgando sobre alguma questão específica do direito de greve, então todos os outros juízes, eles têm que ter o mesmo posicionamento, não pode ser divergente. Não pode um juiz julgar de um jeito e o outro de outro. Então, essa OJ ajuda muito nessas decisões. Um exemplo aqui para vocês de OJ, que é a ordem jurisprudencial, eu tenho a ordem jurisprudencial, Orientação jurisprudencial número 8 da turma recursal do TRT da Terceira Região do Trabalho. Essa ordem jurisprudencial, ela trata sobre a justiça gratuita e cabimento de justiça gratuita para quem tem advogado particular. Então, antes, havia muita repercussão a respeito do tema, porque tinha juízes que deferiam e juízes que indeferiam a justiça gratuita para quem tem advogado particular. O advogado particular é aquele do qual eu vou pagar os honorários dele. Então, a maioria dos juízes entendiam que se você pede justiça gratuita e você tem advogado particular, você não tem direito à justiça gratuita, porque você tem dinheiro para pagar um advogado particular, mas não tem dinheiro para pagar as custas do processo. Então, muitos juízes, eles entendiam dessa forma. Até então, que houve a ordem jurisprudencial com essa numeração número 8 da turma do TRT da Terceira Região, do qual a justiça gratuita cabe
mesmo para as pessoas que têm advogados particulares. Essas pessoas elas podem ter um advogado particular e pode conseguir a justiça gratuita para o recolhimento das custas do processo dela, para a taxa do processo, para a taxa de intimação, para o pagamento dos honorários do perito, se precisar. As súmulas. As súmulas elas já são entendimento de todos os ministros e desembargadores de um tribunal, ou seja, a diferença entre uma súmula e uma OJ é que na OJ eu tenho o entendimento da maioria dos juízes de um tribunal. Já que na súmula, não. Na súmula, eu tenho o entendimento de todos. Então, aqui eu tenho o entendimento da maioria. Na súmula, eu tenho o entendimento de todos os ministros e desembargadores desse tribunal. Então, todos vão ter o mesmo posicionamento. Por exemplo de súmula, eu tenho aqui a súmula que interpreta o artigo 224 da CLT. O artigo 224 da CLT ele vai definir a jornada de trabalho dos bancários. A jornada de trabalho dos bancários, pela CLT, é de 6 horas diárias. Então, eles trabalham 6 horas por dia. Nesse caso, essa jornada ela pode ser aplicada pelo entendimento do judiciário, ela pode ser aplicada para as empresas de crédito e financiamento. Então, percebam que existe uma diferença, tá, pessoal? Entre banco e instituição financeira. Não é a mesma coisa. Banco é uma coisa, instituição financeira é uma relação jurídica bem diferente da atividade bancária, ok? Os regulamentos são totalmente diferentes. Então, aqui nessa súmula, ela vai interpretar que quem trabalha nesses estabelecimentos, quem trabalha em instituição financeira, tem os mesmos direitos da jornada de trabalho. Então, esse foi o entendimento por meio de uma súmula que é a súmula 55 do TST, já iria falar 550. A súmula 55 do TST. Ela tem essa uniformização. Então, ela diz que quem trabalha nessas atividades, quem trabalha nessas empresas de crédito, elas têm a mesma jornada de trabalho de quem trabalha em um banco. Lembrando que essa súmula ela só pode ser em relação à carga horária, ou seja, só em relação à jornada de trabalho. Não se aplica aos outros direitos de convenção coletiva, eu não consigo equiparar os bancários com quem trabalha em instituições financeiras. Não existe equiparação. Equiparação salarial, equiparação de outras coisas, não. Somente no requisito de jornada de trabalho. As súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, que difere a súmula vinculante da súmula normal, é que a súmula vinculante ela é elaborada pelos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Aqui eu tenho um exemplo de súmula vinculante, que é a súmula 49, que proíbe que leis municipais impeçam a instalação de estabelecimentos comerciais na mesma região, porque alguns municípios eles estavam regulamentando que, por exemplo, se tinha uma farmácia na rua, não podia ter uma outra farmácia depois de 10 metros. Ou então, a cada 20 metros poderia haver uma farmácia, mas não poderia ser uma farmácia um do lado da outra. Então, por conta disso, houve essa súmula vinculante número 49. É um exemplo, tá, pessoal? Só para vocês identificarem que é uma súmula, que é uma jurisprudência. O que me interessa é que vocês entendam o que é
uma jurisprudência, e que a jurisprudência é o entendimento dos juízes, e essa jurisprudência ela pode ser aí uma OJ, uma ordem jurisprudencial, pode ser uma súmula vinculante, pode ser uma sentença normativa. Database e dissídio. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do dia do dissídio. Erroneamente, ou de forma atécnica, ou seja, uma forma que não é técnica, ou melhor, o senso comum, muitas das vezes diz a data do dissídio. As pessoas falam, o meu salário vai aumentar, ou melhor, o dia do meu dissídio, que é o aumento do meu salário, vai ser tal dia do próximo ano. Não podemos fazer esse erro. Por quê? O dissídio não é a data que aumenta o salário, ou que tem o reajuste salarial. Reajuste salarial não é dissídio. Quando eu falo dissídio, eu estou falando em disputa judicial, em processo judicial. Isso é dissídio. A data que vai aumentar o salário, ou então vai fazer o reajuste salarial, ela se chama data base. Não confundam. Pessoal, então encerro a aula. Agradeço a vocês novamente pela colaboração. Peço que se inscrevam no meu canal e curtam a minha página. Obrigado.